papo desse, viu? Mas a palavra do Senhor que nós lemos aqui é bem conhecida, é uma palavra, né, de bênção e de resposta também para a nossa vida, né? Assim como foi também para a vida de Ana e de Elcana, porque no capítulo 1 nós vamos ver a palavra revelar o seguinte: que Elcana, ele era esposo legítimo de Ana e ele amava Ana, só que ele não gerava filho com Ana, porque Ana, a Bíblia diz que Deus, ele cerrou a madre de Ana, e com um propósito. Aí, como Ana não podia gerar filho, Deus permitira que Elcana tivesse uma outra mulher, e esta mulher, uma que podia gerar filho, chamada Penina. Então, ainda que Elcana amava Ana, morava na casa com Ana, ele tinha uma outra mulher que a Bíblia chama de rival, chamada Penina, e esta então gerava filho com Elcana. E nessas idas e vindas, ou nessas idas e voltas de Elcana da casa de Ana, de quem ele amava, para a casa da amante, assim dizer, num linguajar bem conhecido nos dias de hoje, que não era a amante, mas é só para os irmãos familiarizar e entender. Quando o homem é casado aqui e tem uma mulher e deixa ela dentro de casa e vai para a casa de uma outra que ele arrumou, ele está indo para satisfazer a amante. Mas Elcana foi Deus que permitiu. Eu só disse esta palavra não para ferir a palavra de Deus, mas para trazer um entendimento melhor para os irmãos entenderem. Então Elcana deixa a Ana aqui e vai para a casa de Penina, e ali concebe com Penina e gera filhos, e os filhos nascem. E Ana, quando passa de ano em ano para subir à casa do Senhor para adorar a Deus, a Penina diz assim: olha, esse filho aqui é meu com Elcana. E Ana fica irritada, porque isso gera uma afronta para Ana. Mas Deus cerrara a madre de Ana com um propósito, porque Deus sabia que lá mais adiante, à frente, o reino estaria em crise e precisaria, naquele tempo adiante, que tivesse alguém temente a Deus, que gerasse um filho, que esse filho pudesse ser temente e servir a Deus, para poder reger, para poder julgar a nação de Israel. Esse era o propósito de Deus, encerrar a madre de Ana agora, para que em tempos futuros ela pudesse gerar um juiz, um sacerdote, um profeta, para poder julgar a nação de Israel, para poder instruir, julgar é juiz, para instruir é sacerdote, e ele é um profeta, para poder ouvir Deus e transmitir para o povo aquilo que Deus queria, porque a nação estaria em crise. Aí eu pergunto: a nação hoje está em crise? E aí o que acontece? Eu e você precisamos ser juiz para poder julgar com a palavra de Deus o erro no meio do povo de Deus. Você não vai meter o pau na cabeça, mas você não vai aceitar o erro. Você precisa ser um sacerdote dentro de casa e na presença de Deus também, para você poder instruir com sabedoria de Deus, tanto a nossa casa como a sociedade, e dentro da igreja também. O sacerdote, ele faz esse papel, ele não deixa com que a nação, com que a igreja possa ficar sem instrução da parte de Deus. Então ele vai direcionar, e nós precisamos ser profeta de Deus para poder ter sabedoria e inteligência, para poder ouvir a Deus e para poder chegar e transmitir aquilo que Deus quer para a igreja, para ela continuar uma igreja lavada, remida e santificada na presença de Deus, para que em breve nós possamos subir e encontrar com Jesus. Glória a Deus. Então a palavra diz que Ana ficava
ficava irritada, mas ela subia e chegava lá no templo, se dobrava diante de Deus e falava: eu quero um filho, para poder mostrar para Penina, que é a minha rival, que eu também posso gerar. E enquanto eu e você, enquanto ela orava dessa forma, o céu continuava de bronze e a madre dela continuava cerrado e ela não podia gerar filho. Enquanto isso, o inimigo crescia em sua volta. Penina continuava gerando filhos. Mas um dia, ela ficou tão irritada, mas tão irritada, que ela falou o seguinte: agora eu não vou mais falar com Deus para me dar um filho para me mostrar para ela. Agora eu vou me revoltar contra a situação. E eu vou falar com Deus o seguinte: eu quero um filho para poder ter a alegria de gerar. E depois eu vou entregar ele de novo ao Senhor. E ele vai servir enquanto viver. Ele vai servir ao Senhor. Muitas vezes nós pedimos a Deus algo na oração e não recebemos porque a gente quer se aparecer, porque a gente quer mostrar para A, para B que a gente também pode. E enquanto nós estivermos nesse propósito, nós não vamos receber nada. O céu continuará de bronze e nós continuaremos pedindo e não receberemos nada da parte de Deus. Mas quando nós nos revoltarmos contra a situação, não para poder mostrar para alguém, mas para poder devolver para o reino de Deus em forma de trabalho, em forma de obediência, aí sim o céu se abre e nós vamos receber o milagre da parte de Deus, aleluia, na nossa vida. E aqui vai uma palavra, aleluia, para você meditar. Deus não vai pedir nada a você que Ele não tenha te dado. Portanto, aquilo que você pede a Deus, aleluia, tenha certeza e saiba pedir, porque Deus vai te dar, e quando Ele te dá, Ele vai te pedir de volta. Aleluia. Deus te dá dom para você usar no reino. Deus te dá a inteligência para você poder saber discernir e fazer a vontade dEle. Deus, Ele te capacita para você poder trabalhar para Ele. É por isso que tem muito crente aí lambendo a lama, porque pede a Deus, aleluia, Deus dá. E quando Deus fala o seguinte: agora você vai fazer aquilo que eu quero, porque eu te dei para você fazer para mim, aí Ele vira e fala assim: eu não quero, eu não vou, eu não faço. E aí vem a inclinação para o tombo e ele cai e não consegue mais se levantar. Deus vai te dar, mas você precisa saber como usar, porque Deus te dá para você trabalhar para Ele. Então tudo que Deus te dá, Ele vai te pedir depois. Tudo que Ele colocar nas tuas mãos, tenha certeza, Ele vai te dar para você usar no reino dele. Se você não usar, Ele vai pedir. E quando Ele pedir, aí a situação estreita. A situação estreita. Então Ana subiu, mudou o jeito de pedir. Ainda que o sacerdote Eli olhou para ela e falou assim: está bêbada, está embriagada. Tem muita gente que vai olhar para você e falar assim: é doido. Vai olhar e falar assim: que isso, deixa eu afastar de fulano. Não preocupa não, só continua fazendo o que Deus te mandou, porque aquilo que o homem vê e te julga, Deus olha e te aprova. Aleluia. Ainda que o homem olhe para você e diz assim: esse aí é doido, não dá em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está olhando para você e dizendo: é assim que eu te quero, é nessa posição que eu te escolhi, é para isso que eu te chamei, é para esse reino, é para esse tempo que eu te levantei. Vai e faça aquilo que eu te mandei fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora Ana recebe. E quando ela recebe o seu filho, aí ela desmama ele. Estou abreviando porque eu falei que eu fosse errar. Aí ela desmama, e quando desmama ela leva ele e entrega nos braços do sacerdote. E o sacerdote começa a cuidar. Eu não vou falar do chamado de Deus para ele não, porque Deus já nos chamou, a gente já sabe. Então agora ele está servindo a Deus. E Ana, eu quero focar em Ana, porque Samuel, tem gente que coloca no carro aí, ó, escreve no vidro traseiro do carro, na frente do lugar, e fala assim: presente de Deus, né? Vocês já viram isso? Não é presente não, é brinde. Presente é salvação. É salvação.
Isso aí é brinde, nós estamos ganhando, Deus está abençoando. Mas o outro, a salvação que Deus nos deu, aí é presente. Ele nos presenteou com a salvação. Eu não podia me salvar, ninguém que poderia salvar a si mesmo. Mas Ele pode salvar, Ele tem todo o poder para salvar o homem, para dar vida eterna. Essas coisas têm a consequência. Mas agora, ela vira e vai para o templo, mas ela vai costurar algumas roupinhas, está chegando, né? Para poder levar para o menino que está servindo o templo. E ela costura, leva. E aí, agora, o sacerdote agora já tem visão de Deus. Aí ele começa a dizer agora, ele abençoa Elcana e Ana e diz o seguinte: que Deus te dê semente, porque até então não acreditava, né? Que ela subia pedindo, não tinha nada, depois voltava de novo e recebia. Mas tem gente que assim, é tão incrédulo quanto que Deus está fazendo na tua vida, porque não sabe o que Deus está fazendo e o propósito de Deus na tua vida. Então ele é tão incrédulo que te julga mal. Mas quando Deus te abençoa, te levanta ou te dá algo, aí ele vai falar assim: não, Deus é com ele. Aconteceu com Eliseu e Elias, quando bateu a capa no Jordão e atravessou. Aí virou e falou assim: atravessou porque Deus é com Elias. Então Elias abriu o mar e ele passou. Agora eu quero ver voltar. Aí não acreditou nele, não. Ele não é homem de Deus, não. É assim que o povo olha para nós. Ah, isso aí não dá nada, não. Só quero ver. Aí quando Eliseu voltou, bateu a capa na água, não aconteceu nada, ele gritou: onde está, ó Deus de Elias? Aí a água abriu. Aí ele virou e dobrou perante os pés de Eliseu e falou assim: tu é homem de Deus. É assim. O povo não julga porque não vê acontecer nada, mas quando vê, eles falam assim: não, é verdade, é homem de Deus. Mas nós vamos continuar servindo a Deus, porque o mundo está vendo e continuará vendo Deus na minha e na sua vida. Aleluia.